Aí, assim, tá? Então, gente, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula remota de Biologia Molecular, tá? Então, gente, na aula passada, a gente falou de eletroforese de DNA, né? E essa aula a gente continua falando de eletroforese, então vocês já sabem aí os princípios da eletroforese, só que agora a gente vai falar de eletroforese de uma outra molécula, que são as proteínas, tá? Então, qual a função da gente fazer eletroforese de proteína? Pode parar comigo, que eu vou agradecer. A gente pode querer isolar uma proteína, a gente pode querer saber se as células que a gente está cultivando in vitro, elas estão produzindo determinado tipo de proteína e qual a quantidade dessa proteína que ela está produzindo. São alguns exemplos da utilidade da eletroforese de proteína, tá? Opa, calma lá. As amostras que a gente pode utilizar para fazer eletroforese de proteína são diversas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, a gente pode utilizar células em cultivo celular ou a gente pode pegar células de um tecido para extrair as proteínas daqui e analisar qual é a composição proteica dessa amostra. Por exemplo, em cultivo celular é produzida hoje a insulina, que é utilizada por pacientes que têm diabetes. Então, como que é esse processamento de sair de uma célula, que é um organismo que contém vários tipos de macromoléculas, vários tipos de organelas, como que a gente sai desse micro-organismo e termina isolando a insulina, né? Como que é esse processo? Uau, 24 participantes, arrasaram, hein? Show! Como que é esse processo, então? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essas células ou pegar esse fragmento de tecido e fragmentar ele o máximo possível para a gente ter essas moléculas soltas no líquido. Então, para a gente fazer isso, a gente utiliza de técnicas que a gente já conhece, como, por exemplo, pegar o fragmento de tecido e colocar dentro de uma espécie de liquidificador, tá? Então, a gente tem isso lá nos laboratórios. A gente também, no laboratório, a gente também pode utilizar, quando a gente está fazendo extração de proteínas de cultivo celular, um equipamento que é um pouco mais sofisticado e um pouco mais agressivo para fazer destruição de células, que é esse daqui, ó, que é o homogeneizador ultrassônico. O que ele faz? A gente pega essa pontinha aqui, ó, esse tipo de caneta, e insere dentro desse frasco que contém as células. E aí ele vibra ondas ultrassônicas que vão fazer, então, a degradação da célula, liberando esses componentes nesse líquido que, quando a gente tem já degradado célula, mais esse tampão que a gente adiciona para fazer a lesão das células, que é chamado de tampão de Lise. Então, quando a gente mistura tampão de Lise mais as células e homogeneiza tudo, então, quando a gente mistura essas células junto com esse tampão de Lise, a gente forma uma solução que é chamada de homogenato, tá? Então, para que a gente mistura, então, degradação do tecido, né, junto com esse tampão de Lise, para destruir as células. Esse tipo de degradação das células e dos tecidos que a gente pode fazer pode ser por maceração, então, quando a gente utiliza o liquidificador, agora veio a palavra, ou a gente pode utilizar essa vibração ultrassônica, que é esse equipamento aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Forma-se, então, esse homogenato, que contém o quê? Ele contém ainda organelas citoplasmáticas relativamente bem organizadas, com tamanho, carga e densidades que são distintas, tá? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Que as nossas organelas citoplasmáticas, se a gente pega uma célula e analisa as organelas citoplasmáticas dentro da célula, elas têm pesos diferentes, elas têm densidade diferente, carga elétrica e tamanhos que são diferenciados.
Isso vai permitir a gente separar essas organelas através de um processo de centrifugação, que é o que a gente vai fazer na sequência. Então, a próxima etapa se chama fracionamento subcelular. O que é isso? Então, ó, os constituintes do homogenato, eles podem ser separados por ultracentrifugação. O que é ultracentrifugação? Opa! Ultracentrifugação é a gente utilizar uma centrífuga que é ultra rápida. Então, ela gira em velocidades muito mais altas do que as centrífugas normais. E é isso que vai permitir a gente fazer a separação dessas organelas citoplasmáticas. Então, olha lá. Os componentes celulares vão ser separados após a ultracentrifugação por tamanho e por densidade. Como que a gente vai separar essas organelas citoplasmáticas por tamanho e por densidade? Utilizando uma ultracentrífuga e padronizando a centrifugação para velocidade e tempo que são específicos de acordo com o tipo de organela citoplasmática que a gente quer separar. Então, olha lá. Em baixa velocidade, se a gente programar essa ultracentrífuga numa velocidade baixa, a gente vai conseguir separar moléculas que são mais pesadas e que vão se depositar no fundo do tubo da centrífuga. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai descartar o pellet, que é o nome dessa massa que se forma aqui no fundo após a centrifugação. Então, a gente vai fazer o quê? Colocou lá o nosso tubo com amostra para centrifugar. Centrifugou a primeira vez, vai formar uma massa aqui no fundo do tubo. Essa massa no fundo do tubo, quando ele foi centrifugado a baixa velocidade, a gente vai ter alguns constituintes celulares mais pesados, mais robustos. Então, por exemplo, restos de tecido, fragmentos muito grandes de célula vão se depositar lá no fundo. Mas se eu quero as proteínas estão localizadas em camadas que são mais leves e mais difíceis um pouco de serem separadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o sobrenadante e vou passar o sobrenadante para um segundo tubo. Esse segundo tubo eu vou centrifugar a uma velocidade média. Quando eu centrifugar uma velocidade média, o que eu vou separar lá no fundo do tubo? Mitocôndrias. Aí eu vou pegar, mas não são as mitocôndrias que me interessam. Eu não quero estudar proteína mitocondrial. Eu quero estudar proteína que está lá no retículo endoplasmático liso ou no rugoso. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar novamente o sobrenadante e vou centrifugar em alta velocidade. O que eu vou separar? Vesículas pequenas que vão se depositar lá no fundo. Essas vesículas pequenas aqui são vesículas do retículo endoplasmático liso, do rugoso, do complexo de Golgi. Aí eu consigo separar essas moléculas. Aí eu vou centrifugar, ficou lá no fundo, eu vou descartar o sobrenadante e eu continuo com esse pellet que se formou. Nesse pellet eu sei que estão as moléculas que eu quero utilizar para fazer a análise de proteínas. Aí eu separo. Mas vamos dizer que você não quer essa fração celular. Você quer estudar os ribossomos. Aí o que você vai fazer? Ao invés de você ficar com o pellet, como eu fiz aqui, você vai pegar novamente o sobrenadante e vai passar por mais uma centrifugação de alta velocidade. Aí você vai conseguir extrair os ribossomos dessa amostra de células que você está utilizando, tá? Então, assim, dependendo do tipo de proteína que você vai utilizar, ela vai estar localizada em uma dessas frações após a centrifugação. E é assim que a gente faz uma primeira etapa de extração mais grosseira das moléculas que a gente quer utilizar para estudar. Mas continua o ensaio. Bom, a repetição, então, desses processos de centrifugação vão purificando os extratos. Ó, gente, então o que acontece? A gente pega as células, tá? Daí a gente joga essas células no que é chamado de tampão de Lise.
é um tampão que vai lisar as células, né? Então tem sabão lá, esse sabão vai degradar a membrana plasmática, vai liberar as proteínas da membrana plasmática. Beleza. A gente vai fazer a degradação disso. Então, a gente vai usar ou um agitador, um ultrassônico, por exemplo, para fazer isso. Ou uma espécie de, fugiu de novo a palavra, vocês sabem o que é, tá? Que vai degradar as células. Isso é chamado, essa mistura aí, ela é chamada de homogenato. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai querer separar, porque aqui dentro a gente tem a mistura de um monte de parte das células. A gente pegou e degradou esse tecido, então tem um monte de parte de célula lá. Beleza. A gente tem que separar qual parte da célula a gente quer para fazer a extração da proteína que a gente quer. Então, por exemplo, quando vocês estiverem lá fazendo a pesquisa de vocês, vocês vão saber aonde está a proteína que você quer. Então, digamos assim, eu quero estudar a proteína que está no núcleo da célula. Daí você vai, para você conseguir recuperar o núcleo das células, o que você vai fazer? Você vai centrifugar o homogenato numa velocidade aproximada dessa, por um tempo aproximado de 10 minutos. Quando você fizer essa centrifugação, no fundo da amostra, que é chamado de pellet, né, que eu escrevi ali para a Luciane, pellet. Então, no fundo da amostra, está essa fração celular que a gente quer obter, tá? Daí, aqui estão os núcleos das células que você quer. Você vai pegar essa camada e vai levar para a próxima etapa dos estudos, dos experimentos. Agora, se você quer estudar ribossomos, por exemplo, que é que está aqui embaixo, para você fazer a extração dos ribossomos, você precisa centrifugar mais vezes a sua amostra, tá? Como que você vai fazer isso? Centrifuguei a primeira vez, recuperei isso daqui, mas isso daqui eu não quero, não me interessa, então eu vou jogar fora. O que eu vou pegar? Essa parte de cima aqui, que se chama sobrenadante. Essa parte de cima, a gente tem os restos dos constituintes celulares. Então, a gente tem retículo endoplasmático, ribossomos, complexo de Golgi, mitocôndrias, tá? Tem as outras organelas. Aí, o que você faz? Pega essa fração, o sobrenadante, e centrifuga de novo. Só que agora você vai fazer uma centrifugação com uma velocidade maior e com um tempo um pouco maior. Tudo bem que aqui tá 10 minutos, tá igual. Mas normalmente o tempo a gente aumenta também. Então, aumentei a velocidade. Centrifuga. Centrifuguei, lá no fundo, eu vou ter o quê? Mitocôndria, lisossomo e peroxissomos. Algumas organelas citoplasmáticas. Mas não é o que eu quero ainda. Então, eu descarto e pego novamente essa fração superior aqui. Pego isso, centrifugo novamente. Centrifuguei, lá no fundo eu vou ter o quê? Membrana plasmática, retículo endoplasmático, microssomos, que lá no meu experimento era o que eu queria. Agora, digamos que no experimento de vocês querem os ribossomos. Por que se faz necessário essas fases separando o sobrenadante do pellet? Porque é nessa fase do sobrenadante que a gente vai ter as nossas organelas. Entendi. Para ir purificando a amostra. Fazendo a purificação da amostra. O que ia acontecer se a gente pegasse, tá? O que ia acontecer se a gente pegasse o homogenato direto e centrifugasse o homogenato nessa última velocidade aqui, 200.000 G por não sei quanto tempo, por 3 horas. O que a gente ia conseguir se a gente fizesse isso direto, daqui, direto para cá? A gente ia ter um pellet que ia conter todas essas frações anteriores.
Faz sentido? Como que consegue retirar somente o sobrenadante? Porque quando a gente centrifuga, o pellet que fica lá no fundo, ele fica bem duro. Então, você vai com a pipeta, com a micropipeta, pega seu tubo na mão, vai com a micropipeta lá dentro do tubo e aspira o sobrenadante. Passa o sobrenadante, descarta esse tubo, pega outro tubo e pipeta o sobrenadante dentro desse segundo tubo. Aí centrifuga o segundo tubo. Beleza. Por nada. Tá bom, vamos lá, adiante. Deu para entender então essa parte, né? Das centrifugações. Tá bom. Então, agora a gente tem a fração celular que interessa para a gente para fazer a extração das proteínas. Vamos adiante. Então, aqui, ó, só para vocês terem um exemplo aqui de um artigo real. Então, ó, esse artigo aqui foi publicado em 2019, que fala sobre o quê? Expressão e purificação de insulina humana recombinante em Escherichia coli, em 20 cepas diferentes de Escherichia coli. Aí eu peguei só um recorte do artigo para mostrar para vocês que essas etapas de centrifugação sucessivas também são utilizadas nesse experimento. Então, olha só. As células foram coletadas da placa de cultivo celular e centrifugadas a 15.000 G, isso é velocidade, na verdade isso é pressão que imprime sobre as células, mas a gente pode entender como velocidade, por 15 minutos. Depois, em um tampão de Lise, ó, que eu falei para vocês, tem que misturar essas células num tampão de Lise. Então aqui a gente tem um tampão de Lise. Depois, o que foi feito? Centrifugação subsequente. 18.000 G por 15 minutos. Depois, 18.000 G por 15 minutos. E assim, ó, 15.000 G por 15 minutos. Até o experimentador conseguir extrair das bactérias aquela fração celular que é importante para ele. Que ele sabe em qual dessas frações celulares está a insulina recombinante que ele quer. Tá bom? Então, só para mostrar para vocês essa metodologia de centrifugação para recuperação da fração celular. Outro exemplo. Professora. Lá no meu mestrado, eu trabalhei com aromatase. Aromatase é uma enzima que fica no retículo endoplasmático liso. Então, o que eu fiz? Eu tive que fazer 3 centrifugações sucessivas para conseguir extrair os microssomos. Microssomos são vesículas que se formam a partir do retículo endoplasmático liso, dentro das quais estava a proteína para o meu estudo. Então, eu tive que ir fazendo essas centrifugações subsequentes até chegar lá na fração que eu estava necessitando. Só que uma mitocôndria, ela ainda é uma mistura complexa de diversos tipos de moléculas. Então, a mitocôndria ela é composta por lipídio, por proteína, por ácido nucleico. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui uma metodologia que é utilizada para fazer a separação de cada uma dessas moléculas que compõem a mitocôndria, por exemplo. Então, olha lá. A gente usa para fazer esse isolamento da molécula de interesse a cromatografia de coluna. O que é isso? É esse desenho que está aqui do lado, não sei se vocês estão vendo. Esse desenho aqui, ó. Isso aqui é uma coluna. Isso aqui é uma coluna de extração de moléculas. Coluna de cromatografia. Aqui dentro tem diferentes tipos de substâncias. Essa substância pode, por exemplo, ter poros. Esses poros, eles podem ter diferentes tamanhos. Ou essa parte laranjada pode ser composta por uma molécula que tem carga elétrica positiva ou carga elétrica negativa. Pode ser uma substância que é lipofílica ou é hidrofílica. E conforme o tipo de componente dessa parte laranjada,
ela vai prender com mais força determinado tipo de molécula. Então, por exemplo, se eu quero fazer a extração de proteína que tem carga elétrica negativa, eu utilizo uma fase estacionária, que é o nome que se dá para essa parte laranjada. Eu utilizo uma fase estacionária que tem carga elétrica positiva. Se a minha proteína tem carga elétrica negativa e a fase estacionária positiva, vocês concordam comigo que todas as moléculas negativas vão ficar aderidas na fase estacionária? Então, a ideia é justamente essa. O que eu faço? Eu tenho, por exemplo, uma fase estacionária de carga elétrica negativa. Aí, eu vou vir aqui em cima e vou adicionar a amostra. Extrair lá a minha amostra de mitocôndrias. Vou pegar e vou colocar as minhas mitocôndrias aqui dentro. Tá? Aí, o que vai acontecer? Eu vou começar a jogar aqui em cima, por cima das minhas mitocôndrias, líquidos que se chamam de eluentes. O eluente é um líquido que vai passar através da amostra e da fase estacionária da coluna de extração e vai fazer com que as mitocôndrias migrem através da fase estacionária e vão descendo ao longo da coluna. Só que, como a minha fase estacionária tem carga elétrica positiva e as proteínas que eu quero têm carga elétrica negativa, essas proteínas que eu quero vão demorar mais tempo para descer ao longo da coluna. Aí o que eu faço? Vou passando o eluente e vou coletando em diferentes frascos o que eu estou eluindo, extraindo através da coluna. E vou coletando isso e vou armazenando em frasquinhos diferentes. Na literatura científica, dependendo do tipo de proteína que você quer extrair, já existe exatamente em qual a velocidade que você vai ter que passar essa solução eluente para extrair a sua proteína de interesse. E também já vai estar descrito lá qual é o frasquinho que vai conter a proteína que você quer. Aí você consegue extrair exatamente a proteína do seu interesse. A Luciane fez uma pergunta. Fase estacionária sempre terá polo positivo? Não. A fase estacionária pode ser positiva, negativa, hidrofílica ou hidrofóbica. Depende da característica química da proteína que você quer extrair. Tá bom, por nada. Tá? Aí a gente vai ter aqui a extração da proteína um pouco mais purificada do que o que a gente tinha após a centrifugação que foi feita. Tranquilo? Isso aqui é só uma figura ilustrando justamente o que eu falei para vocês, tá? Então, a gente vai adicionar a amostra aqui, e vai adicionar o eluente, que também é chamado de fase móvel, é o que está escrito aqui. E aí isso vai passar pela coluna de extração. E aqui embaixo eu coloco frasquinhos que vão coletando esse líquido que vai gotejar através dessa torneira. E eu coleto, até que vai sair em um desses frasquinhos a fração molecular que eu quero, tá? Mas isso a gente sabe qual é o frasco, porque na literatura científica vai estar descrito para a gente. Para chegar até, o frasco 3 é o frasco que vai conter a amostra da proteína da mitocôndria que você quer. Para chegar até isso, claro, não foi assim, rápido e fácil, que nem a gente está falando. Tem vários procedimentos metodológicos que têm que ser realizados para conseguir chegar nesse frasquinho número 3. Mas para a gente, por aqui, a gente vai deixar nesse sentido. Existem diferentes tipos de fases estacionárias.
que também podem ser chamadas de matrizes, tá? Foi aquilo que eu falei para vocês, ó. Iônica, com carga elétrica positiva ou negativa, hidrofóbica, hidrofílica, que filtra por tamanho da molécula, e assim sucessivamente. Então, existem diferentes tipos de matrizes. Aí a gente cai na análise de proteínas por eletroforese. Eu vou falar aqui isso daqui e daí a gente termina a aula, porque eu só tenho 2 minutos de aula. Vamos lá. Então, lá. Que a gente faz? Como que a gente faz a separação das proteínas por eletroforese? Tem 2 tipos de eletroforese de proteína, uni e bidirecional. Então, eu vou falar da unidirecional. O que a gente tem de diferente em relação à extração de DNA, de eletroforese de DNA? As proteínas, inicialmente, elas podem ter carga elétrica positiva ou negativa. É diferente do DNA, que tinha carga elétrica negativa. O gel que a gente usa, normalmente ele tem... A gente usava gel de agarose, a maioria das vezes, lá no DNA. Aqui, o gel, ele tem SDS-PAGE, que é o quê? SDS é essa molécula, que é um detergente carregado negativamente. O que ele faz? Ele envolve todas as proteínas, deixando todas elas carregadas com carga elétrica negativa. E o 2-mercaptoetanol, o que ele faz? As proteínas, elas têm estrutura secundária, terciária e quaternária, que são aqueles dobramentos da proteína. O que o mercaptoetanol faz? Deixa todas as proteínas desnaturadas, lisas, e envoltas por esse detergente com carga elétrica negativa. Aí vocês já conseguem pressupor o que vai acontecer na eletroforese. 2 polos da mesma forma que no DNA, só que agora todas as minhas moléculas carregadas negativamente devido ao SDS. E todas elas lineares devido ao mercaptoetanol. Aí vocês vão responder para mim lá na atividade, tá? No fórum, o que acontece com essas proteínas na eletroforese, tá?